Vamos começar. Com a proteção de Deus e Nossa Senhora Aparecida, declaro aberta a primeira sessão extraordinária, primeiro período, 16ª legislatura, realizada no dia 19 de janeiro de 2026. Peço à primeira secretária que faça o chamado dos vereadores. Alex Miguel dos Santos, Altair Soares Ferreira, Brenda Carolina Lecheta, Presente. Diogo Michael Plaince, Presente. Edna Osvaldo Rosa da Rocha, Presente. Fernando Luiz Teixeira, Presente. Gisele Aparecileu de Camargo, presente, Guilherme Antônio Chupe de Castro, Tadeu Benedito Machado. Notamos a falta dos vereadores Alex Miguel dos Santos, Altair Soares Ferreira, Guilherme Antônio Chupuri Castro e Tadeu Benedito Machado. Peço à primeira secretária que leia os expedientes recebidos durante a semana. Ata da 34ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Mandirituba. Ata da 34ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Mandirituba. Ata da 35ª Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Mandirituba. Projeto de Lei número 01/2026, de 5 de janeiro de 2026. Súmula. Dispõe sobre o tombamento, proteção e preservação do patrimônio cultural municipal da Capela de Santo Antônio de Quatro Pinheiros, no município de Mandirituba, Paraná, e da outras providências. A Câmara Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1º. Fica declarado e tornado oficialmente tombado como patrimônio histórico e cultural do município de Mandirituba, Paraná, o bem imóvel denominado Capela de Santo Antônio de Quatro Pinheiros, situada em Quatro Pinheiros, Mandirituba, Paraná, com as características descritas nessa lei. Artigo 2º. O tombamento tem por finalidade garantir a preservação, a conservação e a valorização e a transmissão às presentes e futuras gerações das características arquitetônicas, históricas, artísticas, materiais e imateriais vinculadas ao bem tombado, em consonância com o artigo 206 da Constituição Federal, com o Decreto de Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, e a Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975, e com a Lei nº 1.472, de 13 de junho de 2025, Plano Municipal de Cultura. Artigo 3º. Consideração as partes integrantes deste tombamento. 1. O imóvel edificado, o corpo da igreja, capela, sua estrutura, coberturas, revestimentos, ornamentações e pinturas internas e externas originais ou tradicionais. 2. O acervo de bens imóveis fixos que integrem o conjunto. Altar, imagens, painéis, retábulos e outros elementos litúrgicos de valor histórico. 3. A memória e as práticas culturais e religiosas associadas ao bem, celebrações, missas campais e demais manifestações de tradição, reconhecidas no Plano Municipal de Cultura, de Lei número 1462, do 2025. Capítulo 2º. Justificativa histórica e memorial. Artigo 4º. Justificativa. A presente medida justifica-se por 1. Ser a Capela de Santo Antônio de Quatro Pinheiros construída em 1921, com registro de celebrações religiosas na localidade desde 1925, configurando-se como testemunho histórico e cultural da formação do município de Mandirituba, Paraná, período em que a região ainda integrava a comarca de São José dos Pinhais, desempenhando papel central na vida religiosa e social da comunidade. 2. A citação explícita da Capela de Santo Antônio de Quatro Pinheiros na Lei Municipal 1462, de 13 de junho de 2025, que reconhece as missas campais como manifestação religiosa e cultural que atrai fiéis de Mandirituba e cidades vizinhas. 3. O valor material, arquitetura de madeira, pintura centenária, interior e imaterial, tradição de culto, festas e memórias coletivas. 4. A necessidade de proteção jurídica e técnica para assegurar a preservação do bem, impedir a sua descaracterização e permitir a ação de conservação. Capítulo 3 do Inventário da Regularização do Registro. Artigo 5º. Fica determinado o imediato encaminhamento pela Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer para a elaboração de memorial descritivo, técnico, laudos e inventários retroativos contemplando plantas, croquis, fotografias atuais e históricas, diagnósticos do estado de conservação, descrição das técnicas construtivas e da pintura interna, cronologia das intervenções e bens móveis integrados. Parágrafo único. O memorial técnico poderá ser elaborado em convênio com universidades, institutos de pesquisa, profissionais capacitados, restauradores, arquitetos, historiadores ou entidades parceiras. Artigo 6º. O bem tombado será inscrito no livro do tombo municipal e no inventário municipal de bens culturais com registro público na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, devendo constar a qualificação do imóvel, limites, características e condicionantes de uso.
Capítulo 4º, da área de proteção e do entorno. Artigo 7º, fica instituída a área de proteção ambiental, cultural, APAC, em torno do imóvel tombado, compreendendo o raio de 400 metros destinado a preservar a visualidade do contexto paisagístico e a integridade do conjunto. Parágrafo 1º, intervenções na área de contorno, de entorno que possam afetar a integridade, a vista, a frontal, circulação ou ambiente imediato ou bem estarão sujeitas à análise de autorização prévia da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer e, quando necessária, a coordenação do Patrimônio Cultural do Paraná. Parágrafo 2º, as alterações urbanísticas, demolições, edificação de novos volumes ou transformações que comprometam a leitura histórica e arquitetônica do conjunto serão vedadas ou condicionadas às medidas compensatórias e técnicas de mitigação. Capítulo 5º, das obrigações e autorizações de fiscalização. Artigo 8º, o proprietário, possuidor ou responsável pelo bem tombado tem o dever de conservá-lo, preservá-lo e permitir o regular acesso de profissionais designados para vistoria técnica, inspeções e trabalhos de levantamento histórico e patrimonial mediante prévia comunicação. Artigo 9º, é vedada qualquer obra, modificação, demolição, parcial ou total, restauração, recuperação ou intervenção que altere a feição original do bem sem prévia autorização técnica e por escrito da Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, que deverá obrigatoriamente consultar o Conselho Municipal de Cultura e, quando houver, o IPAM. Parágrafo 1º. Para autorizações de intervenção que envolvam restauro ou conservação integrativa, deverá ser apresentado o projeto técnico assinado por profissional habilitado, restaurador arquiteto, plano de trabalho, metodologia de conservação e orçamento. Parágrafo 2º, a autorização poderá ser condicionada à observância de técnicas e materiais compatíveis com os originais, com acompanhamento técnico durante a execução. Artigo 10º, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, com apoio de órgão técnico competente do município, é responsável pela fiscalização de cumprimento dessa lei, podendo lavrar autos de infração, aplicar as penalidades previstas e prover medidas administrativas para a imediata cessação de intervenções irregulares. Capítulo 6º, do apoio técnico e financeiro. Artigo 11. O município de Mandirituba, Paraná, poderá, na forma de legislação vigente e mediante disponibilidade orçamentária, destinar recursos, promoção de editais municipais e incentivos para conservação, manutenção, acessibilidade e ações educativas vinculadas ao bem tombado. Artigo 10º. Poderão ser firmados convênios, termos de cooperação e parcerias com órgãos estaduais e federais, instituições de ensino fundamentais e setores privados mediante normas aplicáveis para viabilizar projetos de restauração, inventário, pesquisa e atividades culturais relacionadas ao imóvel tombado. Artigo 13. Fica autorizada a utilização observada e legislação vigente de instrumentos de fomento cultural, estadual, leis federais de incentivo para a captação de recursos destinados à preservação do patrimônio. Capítulo 7º, artigo 14, constitui infrações administrativas as condutas que violem as normas de preservação e tombamento estabelecidas nessa lei, sujeitando os responsáveis às seguintes ações, sem prejuízo de responsabilidades civis e penais. 1. Advertência. 2. Multa proporcional ao dano e à natureza da infração. 3. Obrigação de reparação, restituição do bem ou recomposição da feição original quando possível. 4. Demolição ou retirada de obras irregulares por conta do infrator quando determinado por autoridade competente. Artigo 15º. As multas aplicáveis por infração ao tombamento reverterão ao Fundo Municipal de Cultura e destinar-se-ão exclusivamente a ações de preservação, restauração e pesquisa patrimonial. Capítulo 8º. Da expropriação e da compensação. Artigo 16º, na hipótese de necessidade de desapropriação para preservação, restauração ou conformação de medidas de proteção integradas ao bem tombado, aplicar-se-á o disposto na legislação federal, estadual e municipal pertinente, assegurando-se o devido processo legal, prévia e justa indenização, observados os princípios constitucionais. Capítulo 9º. Artigo 17º, a Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, Esporte e Lazer, ficará obrigada a comunicar e encaminhar cópia integral do processo de tombamento à Coordenação de Patrimônio Cultural do Paraná e ao Instituto de Patrimônio Histórico Artístico Nacional, com vistas à eventual cooperação técnica e análise para tombamento em esferas superiores. Parágrafo único. Em todas as fases que envolvam intervenções de maior vulto, a autorização municipal deverá considerar pareceres técnicos emanados com o CPC Paraná e o IFAM Paraná, quando for o caso. Capítulo 10º.
Disposições finais e transitórias. Artigo 18º. Esta lei deverá ser publicada na íntegra no Diário Oficial do município e afixada em local visível no bem tombado. Artigo 19º. Fica estabelecida prazo de 180 dias a contar da data da publicação desta lei, para que o proprietário ou responsável apresente à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer o inventário de bens móveis integrados ao imóvel tombado e a documentação de titularidade. Artigo 20º. Os casos omissos e as normas e procedimentos administrativos previstas na Lei nº 25, de 30 de novembro de 1937, na Lei nº 6.292, de 15 de dezembro de 1975, e demais normas aplicáveis servirão do parâmetro interpretativo para esta lei. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Mandirituba, 5 de janeiro de 2026, Prefeito Municipal Felipe Claudino Machado. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mandirituba, nobres diz, submeto a elevada apreciação às vossas excelências o presente projeto de lei que dispõe sobre o tombamento, proteção e preservação da Capela de Santo Antônio de Quatro Pinheiros como patrimônio histórico e cultural do município de Mandirituba, Paraná. A iniciativa, ora apresentada, decorre da necessidade de oficializar no âmbito legal a relevância histórica, cultural e religiosa dessa capela centenária, cuja construção remonta no ano de 1921, com celebrações registradas desde 1925, em período que em nossa região ainda integrava a comarca de São José dos Pinhais. Tal fato confere ao imóvel valor inestimável como testemunho da formação de nossa comunidade e da memória coletiva de Mandirituba. Ressalta-se que a Lei Municipal número 1402, de 13 de junho de 2025, Plano Municipal de Cultura, já reconhece a Capela de Santo Antônio, em Quatro Pinheiros, como importante espaço de manifestação religiosa, destacando as missas campais realizadas desde 1994, cuja primeira celebração foi conduzida pelo arcebispo Dom Pedro Fedalto e que até os dias atuais atraem fiéis de Mandirituba e de cidades vizinhas. Contudo, referida a lei apenas reconhece a manifestação cultural vinculada às celebrações religiosas, mas não oficializa o tombamento do espaço físico e do conjunto arquitetônico da igreja como patrimônio municipal. Para que o município possa pleitear o reconhecimento em nível estadual e federal, bem como habilitar-se ao recebimento de recursos de programas de preservação, é necessário o tombamento formal do patrimônio físico. Importa destacar que o tombamento não gera qualquer prejuízo ao proprietário ou à comunidade ou ao contrário. Traz apenas benefícios, impede a descaracterização do imóvel, garante a preservação de sua integridade arquitetônica, artística, cria a base legal para responsabilizar eventuais atos de vandalismo e, ao mesmo tempo, possibilita a captação de recursos para conservação, restauro e incentivo ao turismo. O tombamento, ora proposto, terá benefícios para a nossa população, pois permitirá que Mandirituba avance na proteção desse patrimônio cultural, criando condições legais e técnicas para que a nossa cidade possa pleitear junto ao governo do Estado do Paraná um Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o reconhecimento da capela em esferas superiores, elevando Mandirituba ao cenário estadual e nacional da cultura. Habilitar o município a acessar recursos advindos de programas como ICMS, Patrimônio Cultural, leis de incentivo de mais políticas públicas de fomento, possibilitando investimentos na preservação e conservação deste bem histórico. Estimular o turismo religioso e cultural, gerando maior circulação de visitantes, fortalecendo o comércio local e promovendo oportunidades de empreendedorismo, emprego e renda para a nossa população. Garantir às futuras gerações a preservação de um marco simbólico que integra nossa identidade histórica, cultural e religiosa. Dessa forma, o presente projeto de lei representa mais um passo para consolidar Mandirituba como município que valoriza sua história e projeta seu futuro com base na preservação cultural e no incentivo ao desenvolvimento sustentável do turismo. São essas, em síntese, senhora Presidente, as razões que nos levam a submeter o presente projeto de lei e a apreciação de Vossa Excelência. Contando desde já com o apoio dessa ilustre casa, a presente iniciativa, solicitamos a apreciação, deliberação e aprovação do presente projeto de lei. Renovo meus protestos de elevada estima e de distinta consideração. Mandirituba, 5 de janeiro de 2026, Felipe Claudino Machado, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 002/2006, de 5 de janeiro de 2026. Súmula. Institui as diretrizes para a política municipal de preservação e erradicação do trabalho infantil, proteção do adolescente trabalhador e promoção de renda de qualificação profissional para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica no município de Mandirituba. A Câmara Municipal de Mandirituba
Paraná, Estado do Paraná aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Capítulo 1 das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam instituídas as diretrizes para a realização de políticas públicas de prevenção e erradicação do trabalho infantil, proteção ao adolescente, trabalhador e promoção de renda e qualificação profissional para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, em consonância com o Estatuto da Criança e do Adolescente e a Constituição Federal. Artigo 2º. São objetivos dessa lei: fomentar a proteção integral das crianças e adolescentes contra todas as formas de exploração, especialmente mediante ações de prevenção e erradicação do trabalho infantil. 2. Fomentar a profissionalização segura e legal dos adolescentes. 3. Promover a qualificação profissional de pais e responsáveis visando a geração de renda e autonomia familiar. 4. Fortalecer a rede de proteção social e as ações de articulação intersetoriais no combate e prevenção do trabalho infantil. 5. Fomentar respeito à igualdade, à diversidade e não discriminação do atendimento de abordagem social, reconhecendo a prioridade absoluta na proteção dos direitos. Capítulo 2º da erradicação do trabalho infantil. Artigo 3º. Considera-se trabalho infantil aquele realizado abaixo da idade mínima legal de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos, bem como atividades e condições proibidas pela legislação para pessoas com idade inferior a 18 anos. Parágrafo 1º. Constitui atividades e condições proibidas para pessoas com idade inferior a 18 anos, trabalhos noturnos, perigosos, insalubres, penosos, prejudiciais à saúde e ao desenvolvimento físico, psíquico, moral e social que interfiram na escolarização, além dos previstos na lista de piores formas do trabalho infantil, nos termos do Decreto Federal 6.481/2008. Parágrafo 2º. O trabalho infantil consiste no trabalho de criança ou adolescente abaixo da idade mínima legal para o trabalho ou atividade em condições proibidas pela legislação, prestado a uma pessoa, seja ela física ou jurídica. Parágrafo 3º. Para a configuração do trabalho infantil é necessário o vínculo de trabalho formalizado entre o trabalhador com idade inferior a 18 anos e o beneficiário da exploração do trabalho. Artigo 4º. A erradicação e a prevenção do trabalho infantil no município de Mandirituba dar-se-ão mediante as seguintes diretrizes. 1. Fluxo de atendimento. Utilização de fluxo de atendimento a ser regulamentado por decreto municipal para identificação, retirada, proteção social e acompanhamento das crianças e adolescentes vítimas do trabalho infantil. 2. Priorização no SUAS, inclusão imediata das crianças, adolescentes e famílias do Serviço de Proteção Social do SUAS, CRAS e CREAS, com encaminhamento ao Serviço de Convivência e fortalecimento de vínculos e acompanhamento psicossocial no Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família. PAEF e o Serviço de Proteção e Atendimento Especialidade da Famílias Indivíduos, PAEF. 3º, monitoramento educacional e busca ativa, garantia de matrícula e frequência escolar da criança ou adolescente, com prioridade à busca ativa escolar e à notificação de evasão ou infrequência do Conselho Tutelar e a Secretaria Municipal de Educação. 4º, sensibilização, realização de campanhas permanentes de sensibilização sobre os prejuízos do trabalho infantil em parceria com a sociedade civil e órgãos públicos. 5º, articulação intersetorial e social, promoção de articulações entre diferentes setores do poder público e social civil, empregadores e trabalhadores, assegurando uma abordagem integrada no combate ao trabalho infantil. Parágrafo único. A coordenação da política pública municipal de prevenção e erradicação do trabalho infantil, incluindo a elaboração dos planos de preservação e erradicação, observando o Plano Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil e Proteção a Adolescentes do Trabalho, caberá à Secretaria Municipal de Ciência Social, Trabalho e Habitação, em conjunto com a Rede de Proteção Social da Criança e do Adolescente do município. Artigo 5º. Fica instituído o fluxo de atendimento de proteção à criança e ao adolescente em situação de trabalho infantil, PAPET, que será regulamentado por decreto municipal e estabelecerá as responsabilidades operacionais de cada setor, conforme detalhado no artigo 4º, 1 e artigo 6º. Artigo 6º são as responsabilidades mínimas dos órgãos executores da gestão no FAPET. 1. Secretaria Municipal de Assistência Social, responsável pela coordenação buscativa, abordagem social e inclusão da família nos programas sociais e acompanhamento psicossocial da criança, adolescente e família. 2. Secretaria Municipal de Educação, responsável pela garantia da vaga escolar imediata, acompanhamento de frequência da criança e do adolescente, retirada do trabalho e ações de sensibilização. 3º, Conselho Tutelar, responsável pela aplicação e monitoramento do cumprimento das medidas protetivas cabíveis, conforme ao Estatuto da Criança e do Adolescente. 4º, Secretaria Municipal de Saúde, responsável pelo acompanhamento do desenvolvimento físico e mental, tratamento de danos causados pela exploração e ações de prevenção em saúde. Capítulo 3º, da profissionalização e dos adolescentes. Artigo 7º, o acompanhamento familiar realizado pelo SMAs, CREAS e CRAS deverá encaminhamento
prioritariamente aos pais responsáveis pela criança e adolescente em situação de trabalho infantil para a qualificação profissional da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico por meio de 1. Qualificação profissional, encaminhamento prioritário para cursos, oficinas e programas de qualificação profissional, buscando parcerias, se possível, com entidades do Sistema S ou programas estaduais federais. 2. Incentivo à empregabilidade e cadastramento prioritário do responsável no sistema de intermediação da mão de obra, SINEP, para vagas de emprego. Artigo 8º, o adolescente de 14 a 17 anos afastado do trabalho infantil deverá ser encaminhado com prioridade para inclusão em programas de aprendizagem profissional com articulação entre a rede de proteção social da criança e do adolescente e entidades qualificadoras. Capítulo 4º, do fomento à qualificação e geração de renda familiar. Artigo 9º, fica determinada a prioridade aos pais e responsáveis da criança e adolescente em situação de vulnerabilidade, especialmente aquelas identificadas em situação de trabalho infantil, aos programas de fomento e qualificação e geração de renda familiar. Artigo 10º, o fomento à qualificação e geração de renda familiar sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico deverá atuar prioritariamente por meio de parcerias e convênios para a formação técnica dos cursos e terá como atribuições: 1. Articular e demandar a oferta de cursos gratuitos de qualificação e requalificação profissional por meio de programas estaduais, federais e entidades do Sistema S. 2. Disponibilizar, quando possível, a estrutura física, logística, salas de aula, eletricidade e água para a realização dos cursos do município quando solicitado pelas entidades parceiras. 3. Promover a intermediação de mão de obra, estabelecendo parcerias com o comércio e a indústria local para o encaminhamento dos concluintes dos cursos. 4. Fomentar o empreendedorismo por meio de cursos de gestão de pequenos negócios e acesso facilitado e programas de microcrédito. 5. Articular e dar publicidade ao acesso e programas de auxílio e transporte, visando garantir o deslocamento dos participantes do programa e dos responsáveis em situação de vulnerabilidade para a realização de cursos de qualificação profissional e para a busca de vagas de emprego. Capítulo 5º, disposições finais. Artigo 11. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias dos recursos oriundos do Fundo Municipal de Infância e Adolescência. Artigo 12º. As despesas com a oferta de cursos de qualificação serão prioritariamente custeadas por meio de recursos de parceiros externos, conforme o disposto no artigo 8º. Artigo 13. Esta lei entra em vigor na data de publicação. Mandirituba, 5 de janeiro de 2026. Felipe Claudino Machado, Prefeito Municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Mandirituba, nobres edis, submeta a elevada consideração de Vossa Excelência o presente projeto de lei que constitui a política municipal de prevenção, erradicação do trabalho infantil, proteção e adolescente, trabalhador e promoção de renda familiar. A presente proposta legislativa visa instituir a política municipal de prevenção e erradicação de trabalho infantil e de proteção ao adolescente e trabalhador no município de Mandirituba, atendendo ao dever constitucional e garantindo os direitos fundamentais de crianças e adolescentes conforme o Estatuto da Criança e Adolescente. O projeto de lei é fundamental para estruturar a atuação intersetorial do poder público, criando diretrizes claras para a identificação, retirada e acompanhamento da criança e dos adolescentes em situação de trabalho infantil por meio de fluxo, atendimento e proteção PAPET, reconhecendo que a exploração do trabalho infantil está intrinsecamente ligada à vulnerabilidade socioeconômica das famílias. A lei inova ao estabelecer um pilar de promoção de renda e qualificação profissional. Ao promover a pós-profissionalização legal de adolescentes na geração de renda para pais e responsáveis, o município atua na causa raiz do problema, oferecendo alternativas concretas para que a família não precise recorrer à exploração do trabalho de seus filhos. Em suma, esta lei estabelece um marco regulatório completo para o combate ao trabalho infantil, migrando de ações pontuais para uma política pública coordenada, integrada e permanente, garantindo a proteção integral da infância e juventude e promovendo o desenvolvimento social sustentável de Mandirituba. São essas, em síntese, Senhora Presidente, as razões que nos levam a submeter o projeto de lei à apreciação de Vossa Excelência. Contando desde já com o apoio dessa ilustre casa, ao presente projeto de iniciativa, solicitamos apreciação, deliberação e aprovação do presente projeto de lei. Renovo meus protestos levada estima e distinta em consideração Mandirituba, 5 de janeiro de 2026. Felipe Claudino Machado, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 03/2025, de 5 de janeiro de 2026, institui o Dia Municipal dos Direitos Humanos e do Cuidado com a Mãe Terra no município de Mandirituba e da outras providências. A Câmara Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º, fica instituído o âmbito
do município de Mandirituba, o Dia Nacional dos Direitos Humanos e do Cuidado com a Mãe Terra, a ser celebrado atualmente no dia 10 de dezembro. Artigo 2º, a data hora instituída passará a integrar o calendário oficial de eventos do município de Mandirituba. Artigo 3º, o Dia Municipal dos Direitos Humanos e do Cuidado da Mãe Terra tem por objetivo: 1. Promover a reflexão, debate sobre os direitos humanos e a sua efetivação no cotidiano da sociedade, considerando a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que reconhece direitos como dignidade, igualdade, liberdade, acesso à educação, saúde e cultura. 2. Estimular ações educativas, culturais e ambientais que reforcem a importância do respeito à dignidade humana, à diversidade, sustentabilidade e à preservação dos recursos naturais. 3º, sensibilizar a população sobre a responsabilidade coletiva no cuidado e na preservação da Mãe Terra, reconhecendo sua relevância para a vida e para as futuras gerações, garantida a conexão entre direitos humanos e direitos socioambientais. 4º, promover a educação ambiental e a participação comunitária em ações de proteção do meio ambiente, valorizando o desenvolvimento sustentável. Artigo 4º, o Poder Executivo poderá, por meio de suas secretarias, em parceria com a sociedade civil, escolas, conselhos municipais, entidades públicas ou privadas, realizar atividades alusivas à data, como campanhas educativas, palestras, oficinas, plantio de árvores, feiras temáticas e outras ações socioambientais e de promoção de direitos humanos. Artigo 5º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário. Mandirituba, 5 de janeiro de 2025, Felipe Claudino Machado, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssima Senhora Presidente da Câmara Municipal de Mandirituba, nobres disso, submete a elevada consideração de Vossa Excelência o presente projeto de lei que tem por finalidade instituir no âmbito do município de Mandirituba o Dia Municipal dos Direitos Humanos e do Cuidado com a Mãe Terra, a ser celebrado em 10 de dezembro, data que mundialmente é comemorado o Dia Internacional dos Direitos Humanos e alusão à adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos para a Organização das Nações Unidas, ONU, em 1948. A proposta busca valorizar e difundir os princípios fundamentais, dignidade da pessoa humana, da igualdade, da liberdade e do respeito à diversidade, pilares essenciais para a construção de uma sociedade mais justa, solidária e democrática. Ao mesmo tempo, amplia a reflexão para a necessária responsabilidade socioambiental, reconhecer a Mãe Terra como elemento vital para a manutenção da vida e do equilíbrio entre as presentes e futuras gerações. A instituição desta data no calendário oficial de Mandirituba possibilitará a realização de ações educativas, culturais e ambientais que incentivem a cidadania, a preservação de recursos naturais e desenvolvimento sustentável. Além disso, cria oportunidades para a participação ativa da comunidade escolar, da sociedade civil organizada e de instituições públicas e privadas em atividades de conscientização, como palestras, campanhas, oficinas e projetos de plantios de árvores. O município, ao adotar tal iniciativa, reafirma o compromisso com os valores universais dos direitos humanos e com a proteção do meio ambiente, fortalecendo políticas públicas de educação socioambiental e promovendo a responsabilidade coletiva dos cidadãos de Mandirituba no cuidado com as pessoas e com o planeta. Diante do exposto, submeto a presente proposição, a apreciação desta Igreja Câmara Municipal e certo que os nobres vereadores reconhecerão a relevância social, cultural e ambiental da medida, aprovando em favor da comunidade mandiritubense. Renovo meus protestos, elevada estima e consideração. Mandirituba, 5 de janeiro de 2026, Felipe Claudino Machado, prefeito municipal. Projeto de lei número 04/2025, de 9 de julho de 2025, súmula, revoga a lei municipal de número 1177, de 11 de novembro de 2021. A Câmara Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica expressamente revogada a Lei Municipal 1177, de 11 de novembro de 2021, que denomina via pública. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrários. Mandirituba, 9 de janeiro de 2016, Felipe Claudino Machado, prefeito municipal. Justificativa, excelentíssima senhora Presidente municipal de Mandirituba, nobres disso, submeto a elevada consideração de Vossa Excelência o presente projeto de lei que revoga a Lei Municipal 1177, de 11 de novembro de 2021, com o objetivo de sanar erro de dominação de via que possui natureza de área pública. O questionamento administrativo, realizado através do protocolo número 5.226/2025, foi confirmado pela análise técnica de administração municipal, pelo qual se verificou a via mencionada na lei está integralmente situada em propriedade particular, sendo utilizada apenas como servidão informal de passagem.
Nesse inteirinho, o Departamento de Tributação, a Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo informarão não existir qualquer registro, mapa, levantamento técnico, ato de doação, desapropriação, servidão administrativa ou procedimento de incorporação na área do patrimônio municipal. Dessa forma, restou evidenciando que a área não constitui bem público nos termos do artigo 99, inciso 1º do Código Civil, inexistindo os requisitos legais para a admissão de logradouro. A edição da Lei número 1177, ao nomear via localidade em imóvel particular, apresenta vício de objeto e afronta os princípios da legalidade e do direito de propriedade previsto no artigo 37, caput 5º, inciso 22º da Constituição Federal. Diante da nulidade identificada, imprescindível a revogação da referida lei como medida necessária para o restabelecimento da ilegalidade. Contando desde já com o apoio da Silus Casa, a presente iniciativa, solicitamos apreciação, deliberação e aprovação do presente projeto de lei em regime de urgência. Renovo meus protestos, levado a estima e instinto da consideração. Mandirituba, 9 de janeiro de 2026, Felipe Claudino Machado, Prefeito Municipal. Projeto de lei número 5/2026, de 12 de janeiro de 2026. Fixa o percentual de título de revisão geral anual da remuneração dos servidores e vereadores da Câmara Municipal de Mandirituba. A Câmara Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, nos termos que determinam o inc. 10º do artigo 37 da Constituição Federal, do artigo 3º da Lei Complementar número 05/2011, parágrafo 1º e 2º, artigo 20 e o inc. 10 do artigo 84, ambos da Lei Orgânica Municipal, fica fixado em 4,49% a título de revisão geral anual remuneração dos servidores da Câmara Municipal de Mandirituba, calculados pelo índice do INPC, acumulado nos 12 meses correspondentes do período de novembro de 2024 a outubro de 2025. Artigo 2º, nos termos da lei do que determina o inc. 10º, 11º e 15º do artigo 37 da Constituição Federal e o artigo 4º da Lei Municipal 1400/2024, fica fixado em 3,89% o percentual a título de revisão geral anual de remuneração dos vereadores da Câmara Municipal de Mandirituba, calculados pelo índice do INPC, acumulados os 12 meses correspondentes do período de janeiro de 2025 a dezembro de 2025. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a partir de 1º de janeiro de 2026, revogando essas disposições em contrários. Justificativa. O presente projeto de lei tem por finalidade conceder reajuste infracionário aos servidores públicos da Câmara Municipal de Mandirituba e aos vereadores, com o objetivo de recompor as perdas fracionárias ocorridas no período de referência, preservados o poder aquisitivo da remuneração. Proposta encontra no amparo do artigo 37, inciso 10º da Constituição Federal, que assegura a revisão geral anual de remuneração dos servidores públicos sempre na mesma data e sem distinção de índices, observada a iniciativa privativa e os limites legais aplicáveis. No mesmo sentido, a atualização dos subsídios dos vereadores, observados aos princípios de legalidade, moralidade, transparência e interesse público, respeitando os parâmetros constitucionais e legais vigentes, inclusive da Lei Municipal número 1400/2024. O reajuste, ora proposto, limite-se à reposição inflacionária, não representando aumento real de remuneração, mas tão somente a correção monetária com base no índice oficial adotado, qual seja NPC. Ressalta-se que a medida foi elaborada em restrita observância aos limites estabelecidos pela Lei Complementar número 101/2000, especialmente o que se refere às despesas com pessoal, estando demonstrada a compatibilidade orçamentária e financeira, bem como a existência de dotação suficiente para suportar o impacto decorrente do reajuste. A valorização dos servidores públicos é essencial para a manutenção da eficiência, da qualidade dos serviços prestados e do regular funcionamento do Poder Legislativo Municipal. Da mesma forma, a atualização dos subsídios dos vereadores aos limites legais contribui para a preservação da dignidade do exercício do mandato eletivo, diante do exposto, considerando o caráter legal e necessário da presente proposta, submetemos o projeto de lei à apreciação dos nobres vereadores, esperando contar com o apoio da sua colaboração. Projeto de Lei Complementar número 01/2026, de 7 de janeiro de 2026. Altera dispositivo que especifica da Lei Complementar número 53, de 10 de novembro de 2021. A Câmara Municipal de Mandirituba, Estado do Paraná, aprovou e o Prefeito Municipal sancionou a seguinte lei.
Artigo 1º fica alterado o parágrafo único do artigo 18º da Lei Complementar número 53, 10 de dezembro de 2026, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. A relação jurídica do município de Mandirituba com a entidade fechada de previdência complementar será formalizada por termo de adesão com vigência por prazo indeterminado. Artigo 2º. Fica acrescido o parágrafo 2º ao artigo 18 da Lei Complementar número 53, de 10 de novembro de 2026, o qual passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 2º. Fica autorizado ao município de Mandirituba, Paraná, o aproveitamento de processo de seleção previamente realizado e concluído por outro município para fins de adesão do plano de previdência complementar administrativa por entidade fechada de previdência complementar. Artigo 3º. As demais disposições constantes da Lei Complementar número 89, de 20 de fevereiro de 2025, permanecem inalteradas. Artigo 4º. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições contrárias. Mandirituba, 7 de janeiro de 2026. Felipe Claudino Machado, prefeito municipal. Justificativa. Excelentíssima senhora, presidente da Câmara Municipal de Mandirituba, nobres disso, submete elevada à consideração de Vossa Excelência o presente projeto de lei complementar que altera o dispositivo que especifica a Lei Complementar número 53, 10 de novembro de 2021. O presente projeto de lei complementar tem por finalidade autorizar o aproveitamento de processo de seleção já realizado por outro município, desde que concluído e compatível com o interesse público e que possibilita maior celeridade, economicidade e eficiência administrativa, evitando a repetição de procedimentos já regulamentados, instruídos e analisados. Tal medida encontra respaldo dos princípios constitucionais de administração pública, especialmente os de eficiência, razoabilidade e economicidade, permitindo ao município avançar de forma responsável na implementação de regime de previdência complementar, sem prejuízo à transparência ou legalidade dos atos administrativos. Ressalta-se ainda que a iniciativa é essencial para viabilizar a adesão à entidade especializada, garantindo aos servidores municipais maior segurança previdenciária, bem como o cumprimento das exigências legais impostas aos entes federativos. São essas, em síntese, senhora presidente, as razões que nos levam a submeter o presente projeto de lei complementar à apreciação de Vossa Excelência, contando desde já com o apoio dessa casa. Com presentes iniciativas, solicitamos a apreciação, deliberação e aprovação do presente projeto de lei complementar em regime de urgência, considerando a necessidade de contratação empresa para realizar a referida complementação. Renovo meus protestos de elevada estima e consideração. Mandirituba, 7 de janeiro de 2026. Felipe Claudino Machado, prefeito municipal. Proposta da emenda da Lei Orgânica Municipal número 01/2026, de 8 de janeiro de 2026. Súmula. Altera o dispositivo que especifica da Lei Orgânica do Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Mandirituba aprovou e a mesa diretora promulga a presente emenda da Lei Orgânica Municipal. A Lei Orgânica do Município de Mandirituba passa a vigorar com a inclusão do seguinte dispositivo. Artigo 87-A. Os servidores que ingressaram ao serviço público em cargo efetivo até 6 de fevereiro de 2025 ficam instituídas as seguintes idades mínimas para as regras de transição da aposentadoria. 57 anos para mulher e 62 anos para homem, para a regra de transição por soma de pontos. Segundo, 57 anos para mulher e 60 anos para homem, para a regra de transição com adicional de tempo de contribuição. Parágrafo único. A idade prevista nesse artigo será reduzida em 5 anos para o servidor titular do cargo efetivo de professor, desde que comprove tempo de efetivo exercício das funções de magistério, da educação infantil e no ensino fundamental e médio. Artigo 2º. Esta lei orgânica municipal entra em vigor na data de vigência da lei municipal que cumprir o dispositivo no artigo 36, inciso 2º, da emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019. Mandirituba, 8 de janeiro de 2026, Felipe Claudino Machado, prefeito municipal. Mensagem. A presente proposição tem por finalidade promover as alterações trazidas pela emenda constitucional número 103, de 12 de novembro de 2019, adaptando a lei orgânica do município de Mandirituba aos ditames da Constituição Federal. A iniciativa deve ser compreendida no contexto da proposta de reorganização previdenciária da administração municipal, na qual se destaca como um dos seus aspectos mais relevantes o equacionamento financeiro e atuarial do sistema previdenciário local, qual seja o regime próprio de previdência social do município. Ressalta-se que a forma apresentada foi constituída com o intuito também de trazer segurança jurídica ao Mandiprev, em especial no tocante à regulamentação de idade mínima cabível para as regras transitórias, conforme apontamento feito pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná. Cabe ainda salientar que todas as alterações vão ao encontro das alterações já estabelecidas pela União em regime geral de previdência social. Solicita-se a apreciação, aprovação e promulgação da presente proposta de lei orgânica. Mandirituba, 8 de janeiro de 2026, Felipe Claudino Machado, prefeito municipal.
Era o que tínhamos para hoje, senhora presidente. Não tendo mais nada a ser discutido, deixo todos convocados para as reuniões das comissões para deliberar os projetos lidos hoje e convoco a todos para a realização de extraordinárias amanhã e quarta-feira. Declara-se encerrada a sessão.